Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que nos encha no dia de hoje de muita paz. Hoje nós vamos estudar a maior de todas as virtudes que deveríamos perseguir com toda a força do nosso coração, a humildade. Na palavra dos Espíritos, esse doce sentimento que nos aproxima dos anjos e nos faz verdadeiramente irmãos. Nesse estudo nós vamos perceber que a humildade não está ligada a ter ou não ter coisas, até porque já conheci muitas pessoas com pouquíssimas condições materiais, mas profundamente orgulhosas, arrogantes mesmo. Em contrapartida, já cruzei com pessoas muito abastadas materialmente, mas de uma simplicidade e de uma humildade extraordinária. Então, meus amigos, na questão 625, Kardec indaga o Espírito de verdade nos seguintes termos: qual o tipo mais perfeito que Deus colocou entre os homens para lhes servir de modelo e guia? Sabe qual foi a resposta? Curta: vede Jesus. Então Jesus é o nosso grande modelo e guia a ser seguido. Se nós buscamos o nosso aperfeiçoamento espiritual. E o que Jesus nos falou sobre a humildade? Em Mateus, no seu capítulo 5, diz assim Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja que Jesus coloca, no máximo, aos humildes possuírem o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5. Então, gente, nós estamos falando justamente da maior das virtudes. Eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo uma instrução que nos fala muito bem da humildade. Vejam o que nos advertem os Espíritos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, adornai-vos de virtudes que ainda não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Falamos aqui de Jesus. Então, gente, esse é só o início do nosso estudo, mostrando que realmente a humildade ilumina toda a alma que a possui. E aí, depois de Jesus, eu vou aqui narrar uma parte da história de um homem também encarnado entre nós, que foi a expressão pura, limpa da humildade. Chama-se Francisco de Assis. Muito bem, meus irmãos. Francisco de Assis, na palavra de Dante Alighieri, que é o poeta italiano, na sua Divina Comédia, no canto que fala sobre o paraíso, veja o que diz Dante Alighieri: no mundo nasceu um sol. E Francisco nascia no ano de 1181 a 1182.
chegava à Terra Francisco de Assis. E Francisco de Assis tinha uma grande missão aqui no mundo material. Então, aos 20 anos, Francisco, na Praça da Comuna, perante o bispo de Assis, Guido I, seu pai, todas as pessoas em volta, ele deu o grande primeiro passo que nos ensina a humildade. Foi o seu desprendimento das coisas materiais. Volto a dizer, não se trata de ter ou não ter coisas, é não escravizar-se a essas coisas. E então Francisco, que precisava dar o grande primeiro passo rumo à sua missão terrena, na Praça da Comuna ele se desfaz de todos os bens que lhe seriam atribuídos por seu pai. Inclusive se desfaz até de suas vestes. Francisco, a partir desse momento, se junta com alguns companheiros, formando um grupo de leigos que pretendiam viver uma vida realmente de austeridade, seguindo radicalmente os ensinos do Evangelho e observando, sobretudo, a pobreza. Mas Francisco, ele possuía, na sua missão terrena, passos muito mais largos. E ele pretendia, então, criar a ordem dos frades menores. Mas ele não pretendia afrontar a igreja da época, que, por sinal, estava envolta em muitas disputas, em muitas dificuldades. Então diz a história que Francisco, na igreja de São Damião, estava lá orando, quando do crucifixo sai uma voz e diz: vai, Francisco, e repara a minha igreja que está em ruínas. Gente, essa passagem teve um significado muito profundo, como nós vamos ver. Então Francisco, com esse seu grupo de alguns companheiros, um grupo de leigos, vivendo muito austeramente e seguindo os ensinamentos do Evangelho, observando a pobreza, Francisco então tem a intenção de encontrar-se com o Papa da época, que era Inocêncio III. E para que esse encontro acontecesse, ele teve a intermediação de duas figuras muito importantes. Essas duas pessoas foram fundamentais para conseguir essa audiência de Francisco com o Papa. Foi o próprio bispo de Assis, Guido I, e o cardeal de Sabina, que era um confessor do Papa. E esse Papa, Inocêncio III, ele era um Papa muito jovem, entre 37 e 38 anos, formado em teologia em Paris e formado em Direito em Bolonha, na Itália. Mas diz que antes desse encontro de Francisco com Inocêncio III, narra a história que Inocêncio teve um sonho muito profético. O Papa então sonhou que a Basílica de São João de Latrão, que era a igreja da Catedral de Roma, ela estava caindo em ruínas e só não caiu porque estava sustentada nos ombros, segundo o seu relato, de um homem pobrezinho, magro e desprezível. Isso foi o sonho profético que teve o Papa Inocêncio III, antes do encontro com Francisco, que não por acaso era chamado o pobrezinho de Assis. Olha a referência do Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí chega o grande dia do encontro de Francisco com o Papa Inocêncio III. Nos diz a história que não foi no primeiro encontro que Francisco teve êxito na sua proposta de criar a Ordem dos Frades Menores. Mas no segundo encontro, que foi intermediado por essas pessoas que eu já narrei, Francisco então se coloca humildemente perante o Papa. E eu vou aqui dizer, nas palavras do próprio Francisco, o que aconteceu nesse encontro. Ele diz assim: e depois que o Senhor me deu irmãos,
ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples. E o Senhor Papa me confirmou. Então, a partir daí, a regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Então diz a história que, nesse momento, Francisco e seus companheiros tiveram também direito à tonsura, que é aquela cerimônia em que o bispo dá a ordem primeira a esses irmãos, naquele corte de cabelo que tira-se o cabelo aqui de cima, fica apenas uma faixa de cabelo, e ali recebe Francisco e seus irmãos a tonsura. Estava então criada a ordem dos franciscanos, a ordem dos frades menores. Francisco então vai construir a sua primeira basílica, e vale aqui salientar que foi fora dos limites da cidade, num terreno que era utilizado até pelos leprosos, fora das imediações de Assis, porque Assis inteira está em cima de um monte muito bonito, mas fora dos limites, recebe Francisco a permissão de ali construir a sua primeira igreja, que serviria para reunir-se os irmãos menores de Assis. Gente, eu narrei parte dessa imensa história desse homem que é luz para todos nós na humanidade. E muitos outros seguiram nessa linha de Francisco de Assis. São espíritos que Deus permitiu que chegassem até nós. E aqui eu vou citar outro personagem extraordinário chamado Francisco Cândido Xavier, que nos traz uma mensagem muito bonita sobre a humildade. Ele diz assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência ou na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, essa é uma marca de cada um desses espíritos, gente, que já estiveram transitando aqui no mundo material, nos servindo de luz e seguindo os passos como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como Chico Xavier, como o próprio Buda e tantos outros que seguiram o modelo e guia indicado pelos Espíritos a Kardec. Vede Jesus. Narra-se ainda, mais atualmente, numa passagem de Chico Xavier, que uma das pessoas que o assistiam naquela sua tarefa imensa de receber as pessoas lá em Uberaba, no centro espírita, e Chico já contava com 88 anos, e cada pessoa que se aproximava de Chico, ele pegava suas mãos e beijava. Seus lábios já ficavam quase que sangrando. E um desses companheiros diz assim: Chico, por que você, com essa idade, ainda beija a mão de cada pessoa que lhe chega? Chico disse assim: meu filho, eu beijo as suas mãos porque não posso me curvar e beijar seus pés. Então, gente, hoje nós estamos estudando exatamente sobre a humildade. Essa marca dos espíritos que já andaram mais um pouco. E por que eu falei de Francisco de Assis? Porque estou falando agora de Chico Xavier? Porque eu falo de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de Siddhartha Gautama? Porque são pessoas que estiveram depois do Cristo aqui no plano material.
e que nos dão diariamente exemplos de simplicidade, que é a marca dos santos, da humildade e, sobretudo, da bondade de coração, que é derivada justamente dessas virtudes. E aí nós vamos encaminhando o encerramento do nosso estudo com algumas frases que eu li no nosso dia a dia, também falando sobre a humildade. Essa eu não sei o autor, mas diz assim: seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. É uma boa reflexão, né, gente? Outra frase diz assim: ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. E essa vem de Gabriel Garcia Marques, não é? O escritor colombiano que ficou muito reconhecido pelaquela sua obra, O Amor em Tempo de Cólera. E Gabriel Garcia Marques diz assim: aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Então, gente, o nosso estudo se prende à maior de todas as virtudes, e que na palavra dos Espíritos, quem a possui está com a alma completamente iluminada. Então guardemos, gente, em nossos corações todos esses belíssimos ensinamentos que não são nossos, mas que devem nos dar um norte muito seguro para nosso aperfeiçoamento espiritual e para nossa real felicidade, tanto na terra quanto nos céus. Paz e luz a todos. Desejo assim que, se vocês gostaram, não é, do nosso estudo, que se inscrevam no nosso canal, que deixem o seu ok, o seu joinha lá, dizendo que gostaram do estudo e, sobretudo, divulguem, não é, esses ensinamentos, para que nesses momentos, como falávamos no início, de tanta incerteza, nós possamos estar um pouco mais realmente em paz. Que Deus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.